multidão dos que crerão, era só o coração. Atos, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 29. Atos 2, 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor, nós olhamos para Ti uma vez mais quando abrimos a Tua palavra. Olhamos para Ti, porque nós carecemos de toda provisão da parte do Senhor para ouvirmos, para falarmos, para recebermos a Tua palavra. Por isso nos entregamos novamente a Ti, te pedindo que o Senhor nos abra o entendimento para compreendermos as Escrituras, e alimenta-nos com a Tua palavra, que é Espírito e é vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, prosseguindo o nosso estudo de Atos, especialmente do capítulo 2, que nós temos então gastado algum tempo, na reunião anterior nós destacamos os 4 primeiros aspectos, ênfases da pregação de Pedro, a primeira mensagem pregada por esse que se levanta na unção e na capacitação do Espírito Santo, com aqueles 11 atrás dele, como diz o texto, e se coloca como um arauto, um porta-voz, pregando a palavra centrada na pessoa e obra do Senhor Jesus. São 7 aspectos nesse sermão que se destacam e que mostram qual é o norte da pregação cristã, quais são as ênfases da pregação cristã, de uma maneira muito clara. Nós citamos para os irmãos como que um arcabouço, então, desses 7 elementos. Em primeiro lugar, no versículo 22 desse capítulo, quando Pedro começa a explicar, após aquela citação da profecia de Joel, sobre o que era aquele sinal que aqueles incrédulos estavam vendo com relação à manifestação do Espírito de Deus, e estavam admirados. Então Pedro cita aquele texto de Joel, uma profecia a respeito do derramamento do Espírito. Então começa a pregar o Evangelho a partir de Cristo. Então no verso 22 desse capítulo 2, ele diz: Jesus o Nazareno, um varão. Primeiro item essencial na pregação cristã é a humanidade do Senhor Jesus, que esse verbo eterno de Deus entrou na história humana. Isso faz toda a diferença com relação ao Evangelho, porque é aí que ele começa. O livro de Hebreus diz que o Senhor Jesus, lá no capítulo 2 de Hebreus,
no verso 14, verso 15, que ele não socorre aos anjos. O Senhor Jesus não assumiu, o Verbo eterno de Deus não assumiu natureza de anjos. O Verbo eterno de Deus assumiu natureza de homens. Então aquela carta, capítulo 2 de Hebreus, diz assim: ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre, salva a descendência de Abraão, aqueles que são alvo do processo salvador de Deus em Cristo Jesus, os eleitos de Deus, aqueles que acolhem a palavra da verdade do Evangelho. Então ele inicia esse capítulo, esse versículo 22, na sua pregação, enfatizando que Deus se fez homem. Jesus, veja, o Nazareno, plena humanidade, aquele que nasceu ali, naquela cidade, o Nazareno, varão, um homem, entrou em participação de carne e sangue, como diz o livro de Hebreus. E logo em seguida, também já compartilhamos, Pedro diz: aprovado por Deus. Esse é o segundo item. Não apenas que o Senhor Jesus assumiu natureza humana, mas que vivendo a vida que ele viveu, ele foi aprovado por Deus. A qualidade de vida que o Senhor Jesus viveu tornou-o apto para ser o autor da nossa salvação, como também diz o livro de Hebreus. Se ele tivesse falhado, se ele tivesse de alguma maneira desobedecido ao Pai, se ele tivesse desviado do curso, se ele tivesse cedido às diversas provas às quais ele foi submetido, se ele tivesse caído quanto àquelas propostas do próprio Satanás a ele, naquela chamada tentação no deserto, o Senhor Jesus não estaria qualificado para ser o nosso Redentor. Então essa frase assume um valor imenso dentro do Evangelho de Deus. Jesus o Nazareno, um homem aprovado por Deus. Então o livro de Hebreus diz que por isso mesmo ele é fonte de eterna salvação para aqueles que o obedecem. Quão admirável, irmãos, é a obediência do nosso Senhor. Quanta motivação distinta o Senhor Jesus poderia, na sua natureza humana, ter então cedido a ela. 40 dias jejuando no deserto e certamente com fome, como a palavra então nos mostra naqueles textos da tentação. O diabo se aproxima dele e diz: manda que essas pedras se transformem em pães. Você tem poder para isso. Você é o Filho de Deus. Você é o próprio Criador. Os demônios e o próprio Satanás sabiam muito bem quem ele era. Os irmãos se lembram numa certa ocasião em que o Senhor Jesus expulsa o demônio de algumas pessoas que estavam então possessas por ele e ordena a eles que não digam a ninguém quem ele era. Quando ele se aproxima desses endemoniados, eles dizem assim a ele: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste para perder-nos? Então eles sabiam muito bem quem ele era. Então quantas propostas o Senhor Jesus realmente enfrentou para que se desviasse desse caminho, pelo diabo, pelos discípulos, até pelos mais chegados, como por exemplo Simão Pedro, quando disse para ele: não suceda isso contigo, Senhor, tem piedade de ti mesmo. Esse era um tremendo caminho sutil de autopiedade para que esse homem não fosse aprovado por Deus, para que ele pudesse fazer cessão à autogratificação, ele pudesse andar por um caminho que trouxesse um bem-estar para ele e que fosse contrário à vontade de Deus. Mas não foi isso que ele fez. Ele, olhando diretamente para Simão Pedro, diz: arreda-te de mim, Satanás, porque na tua mente não estão as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. E o Senhor Jesus manifestava até mesmo no seu rosto aquela resolução determinada de ir para Jerusalém e de sofrer o que ele tinha que sofrer, voluntariamente, se entregando. Então isso também nós vemos nessa pregação de Pedro. Depois ele dizia que esse varão foi aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, que o próprio Deus operou por meio dele. No verso 23 ele diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Que linda frase!
Essa expressão está dizendo que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, como diz Apocalipse 13, versículo 8. Essa expressão também está dizendo que o sangue precioso desse Cordeiro foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 diz isso. Então, esse é aquele que foi entregue pela presciência, lá nos desígnios, planos eternos, antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa ser criada, quando não havia nada a não ser Deus, o Deus que não tem princípio nem fim. Foi nesse momento em que, no conselho eterno do Deus triuno, essa vontade foi estabelecida. E podemos dizer que o Filho de Deus, a segunda pessoa do Deus triuno, se apresentou lá na eternidade, nesse conselho da divindade, para se oferecer voluntariamente para ser o Redentor do mundo, porque foi exatamente isso que aconteceu. O Filho se dispõe na eternidade de ser o Verbo de Deus, ou o Cordeiro de Deus, Verbo encarnado, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, essa linda frase na pregação de Pedro diz que este foi entregue pelo determinado desígnio e presciência, né? Quanto sentido há nessas palavras? Esse é um lado. O outro lado, vós o matastes, porque ele foi crucificado por mãos de iníquos, como diz aí, por mãos humanas. Mas nessa soberania inescapável de Deus, ele então é aquele que coordena, que gerencia todas as atividades humanas, até mesmo aquelas de rebelião contra a vontade dele. Então, esse é o conteúdo do verso 23, que também nós já compartilhamos. Depois nós chegamos ao verso 24, que apresenta o quarto aspecto das 7 ênfases que Pedro dá nesse sermão. Primeiro, a encarnação, humanidade de Jesus. Segundo, a aprovação, ou a humanidade aprovada do Senhor Jesus. Terceiro, a crucificação, como nós já lemos aí no verso 23. E quarto, e ponto focal, então, centro, ressurreição. Então, também já compartilhamos na reunião anterior, no verso 24, Pedro se estende até o verso 28, citando o Salmo 16, que nós já meditamos sobre ele, para enfocar o significado essencial da ressurreição do Senhor Jesus, como foco, base da nossa salvação, da nossa esperança, da nossa justificação, né? Então, nós também já meditamos a respeito desses versículos 25 até 28. E hoje começamos a leitura do verso 29 e vamos focar o verso 33, onde eu peço que os irmãos então coloquem sua atenção. Esse verso 33 coloca os 3 aspectos, ou as 3 ênfases finais destas 7 que o apóstolo Pedro desenvolve no seu sermão. Então, depois de já falar sobre humanidade, número 1, humanidade aprovada ou perfeita, número 2, crucificação, número 3, ressurreição, número 4, agora o versículo 33 dá os 3 últimos fatores, todos compondo esse versículo 33 e dando um grande conteúdo a ele. Então, primeiro, seria o 5º fator, exaltado. Pedro vai da ressurreição, que aliás é citada novamente no verso 31, confira aí, e no verso 32, nos 2 versos você vai ver menção à ressurreição, tão focal ela é, tão crucial ela é, tão fundamental ela é. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, ainda permanecemos nos nossos pecados. Mas Deus ressuscitou a Cristo. Então ele cita aquele lindo Salmo 16, dizendo: olha, como que Davi escreveu essas coisas? Se o seu túmulo permanece entre nós até hoje, vocês mesmos sabem. Vocês podem fazer visita para o túmulo do Davi, o corpo do Davi está dentro do túmulo, não é? Mas ele era um profeta, então quando ele escreveu essas coisas, ele não estava se referindo a ele mesmo, porque era impossível que ele estivesse se referindo a ele. Como um homem pecador como Davi poderia morrer e sua carne não experimentar corrupção? Isso é impossível, porque Davi é um pecador. Então ele cita o Salmo 16, tão lindo que nós já meditamos, dizendo que quando ele falou sobre isso, ele não estava referindo a si mesmo, né? Sendo, pois, profeta, verso 30,
e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes assentaria no trono, prevendo, profeta, prevendo, referiu-se a quê? Salmo 16. Está interpretado aqui pelo Espírito de Deus, né? A ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte. Lembra a frase impactante que nós compartilhamos na reunião anterior? Era impossível que ele, o Senhor Jesus, fosse o quê? Retido pela morte. Por quê? Porque ele é o Santo, com S maiúsculo. Impossível. O salário do pecado é a morte. Esse homem não tem pecado. Esse homem, aprovado por Deus. Era impossível que as ânsias da morte pudessem segurá-lo. Então, no versículo 31, não foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou qualquer corrupção, né? Então, no verso 32, de novo, a este Jesus humano, esse homem aprovado, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E agora, então, vamos começar a focar para o nosso estudo de hoje, esse verso 33. Tremendo verso. 3 fatores finais das 7 ênfases de Pedro estão aí. Quais são as 3? A número 5, depois da ressurreição, então, exaltação. Primeira palavra desse versículo, exaltado. Ele não apenas ressuscitou e ficou perambulando por aí. O Senhor Jesus ressuscitou, e daí? E daí, ele passou 40 dias, como diz Atos capítulo 1, depois de ressurreto, ele passou 40 dias, aparecendo diversas vezes para os seus discípulos, homens e mulheres, e falando das coisas concernentes ao reino. Depois de 40 dias ele foi ascenso ao céu. Atos capítulo 1, versículo 8, 9, 10. E foi encoberto por aquela nuvem dos olhos dos seus discípulos. Antes disso, ele havia dito a eles que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que da boca dele eles tinham ouvido. E somente Lucas registra a respeito dessa promessa. Mateus não fala nada, João não fala nada, Marcos não fala nada. Lucas, o mesmo autor desse evangelho, é quem registra no seu capítulo 24, o último do seu evangelho, esta promessa que o Senhor Jesus faz aos seus discípulos, dizendo que ele enviaria o seu Espírito. Então, quando ele inicia o seu segundo livro, Atos, ele vai continuar a respeito desse assunto. Esse Senhor Jesus, que com o seu evangelho ele termina ali na sua ressurreição, aqui no livro de Atos ele termina com o seu compartilhar durante 40 dias depois de ressurreto, aparecendo aos seus. Ele vai falar da sua ascensão, ele vai falar dessa espera do 40º até o 50º dia, 10 dias de espera, e depois no capítulo 2 ele vai falar do cumprimento final do que concerne a obra terrena do Senhor Jesus. Irmãos, o derramamento do Espírito Santo é o cumprimento final da missão terrena do Senhor Jesus. Os irmãos compreendem isso? O Senhor Jesus está cumprindo uma missão celestial agora, não está? Onde que ele está? Assentado à destra do trono de Deus. E o que o livro de Hebreus diz que ele está fazendo lá? E fazendo com relação a nós? Hebreus 7:25 diz que ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, porque ele está vivendo sempre para fazer o quê? Para interceder por eles. Essa é a missão ou ministério celestial do Senhor Jesus, entronizado, depois de ressurreto, exaltado, né? E então entronizado. É isso que ele está fazendo. Ele completou sua missão terrena. Qual foi o último passo da missão terrena do Senhor Jesus? Os irmãos acham que foi a morte? Não, porque sem a ressurreição, sua obra terrena não estaria plena. Os irmãos acham que foi a ressurreição? Também não, porque sem a sua exaltação, a sua obra não estaria plena. Os irmãos acham que foi a sua exaltação? Também não, porque sem o derramamento do Espírito, a sua obra terrena não estaria plena. Então, o último ato da missão terrena do Senhor Jesus é o derramamento do Espírito Santo. Por isso nós vemos aquele texto no Evangelho de Lucas mesmo, o mesmo autor de Atos, onde o Senhor Jesus diz assim, que ele veio para lançar fogo à terra, e quanto ele desejava que este fogo já estivesse a arder. Aí ele vai explicar por que este fogo não estava a arder. Ele disse assim, mas eu tenho ainda, todavia, um cálice, o qual eu hei de beber.
Ele está dizendo: esse fogo não poderá arder antes que eu cumpra uma missão. Uma missão. Qual a missão? A sua morte e ressurreição. Depois então que ele foi exaltado, veja como o Espírito Santo é mostrado aqui no capítulo 2 de forma metafórica, nos primeiros 4 versículos, quando ele é apresentado ali naquele dia de Pentecostes. Lá diz que ouviu-se um som, não um vento, mas um som como de um vento, e que pousou, encheu a casa onde eles estavam reunidos, e que então apareceram distribuídas línguas, não línguas de fogo, mas línguas como de fogo. Então essas línguas foram repartidas como que uma labareda única, se dividindo em 120 pedaços. Línguas repartidas como de fogo e pousando sobre cada um deles. Por que o fogo? Porque ele é uma das figuras do Espírito Santo, assim como o vento. Então, esse é o cumprimento da missão terrena do Senhor Jesus, o derramamento do Espírito. Então, nesse verso 33 é exatamente isso que diz: exaltado, veja bem, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Então nós estamos vendo 3 coisas maravilhosas num único versículo. Primeiro, o nosso Senhor Jesus exaltado, que implica em entronizado, é claro, numa posição exaltada, né? Aí diz exaltado à destra, entronizado, né? Depois, o 6º elemento, ele recebeu do Pai a promessa. Quando que ele recebeu? Quando da sua exaltação. O Senhor Jesus recebeu aquela unção particular do Espírito Santo para a sua missão terrena. Onde? No batismo, no Rio Jordão. O céu se abriu e aquela voz foi ouvida, não é? Este é o meu Filho amado e nele eu tenho todo o meu prazer. E o Espírito Santo se apresentou numa forma corpórea, como diz os textos dos evangelistas, de uma pomba, e que então pousou ali sobre ele, quando aquela voz foi ouvida. Não é assim? Então, quanto à sua missão terrena, pessoal, o Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo para seu ministério ali no batismo no Rio Jordão. E esse recebimento do Espírito, os irmãos já perceberam a diferença? Este recebimento do Espírito de Atos 2,33, conferindo com a promessa que foi feita pelo Senhor mesmo e registrada em Lucas, que eu já citei, no capítulo 24, não é o recebimento do Espírito no que concerne ao seu ministério pessoal, para ele mesmo. Então os irmãos veem a diferença? No que concerne aquele revestimento para que o Senhor Jesus realizasse o seu ministério, isso ele recebeu no seu batismo no Jordão. Que tipo de recebimento do Espírito é este agora aqui no verso 33, pelo Senhor exaltado? É o recebimento do Espírito segundo o Salmo 133. É aquele óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba e para a barba de Arão e para a gola das suas vestes. É o recebimento do Espírito não para si mesmo, mas é o recebimento do Espírito como promessa do Pai, conforme ele vai dizer no verso 39, você quer ver o verso 39 explicando o 33? Olha lá. Para vós outros é o quê? A promessa. Ele não está dizendo para mim, não é? Eu recebi para mim, não. Eu recebi para vós. Para vós outros é a promessa. Que promessa? Promessa do verso 38. E recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a promessa. Promessa para vós, não é? Então, irmão, que coisa mais maravilhosa. Quando você olha um quadro e olha outro quadro, vamos olhar os dois juntos agora? O que acontece no Jordão? O homem Cristo Jesus, verbo encarnado, recebendo aquela unção do alto para o seu ministério terreno. Ele que já havia sido concebido pelo Espírito, agora ele é capacitado pelo Espírito, ungido pelo Espírito. Você sabia que Lucas é o único evangelista, o mesmo autor de Atos, que foca o fato de que Jesus foi um homem que viveu pelo Espírito, de forma que nem Marcos, nem Mateus, nem João fazem. Ele foi um homem que viveu debaixo da unção do Espírito. Se você observar, só Lucas traz detalhes assim específicos, dizendo que ele foi levado pelo Espírito ao deserto, dizendo que ele regressou do deserto no poder do Espírito, dizendo que ele pregava o Evangelho pelo poder do Espírito. Lucas sempre enfatiza que Jesus foi um homem segundo o Espírito, ungido pelo Espírito. Então o primeiro quadro é esse homem Senhor Jesus revestido com o Espírito, realizando seu ministério terreno.
Hebreus, será que Hebreus foi escrito por Lucas? Muito possivelmente. E sabe o que diz no livro de Hebreus? Que Jesus, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se entregou sem mácula a Deus. O livro de Hebreus diz que a própria entrega do Senhor Jesus na cruz foi pelo Espírito também. Concebido pelo Espírito, ungido pelo Espírito, andando pelo Espírito, se entregando pelo Espírito na cruz. E agora, quando nós olhamos o outro quadro agora aqui, Atos 2,33, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo esse homem que andou cheio do Espírito, que se ofereceu pelo Espírito, que ressuscitou, que assumiu essa posição elevada, recebendo do Pai uma promessa, mas que agora não concerne a ele próprio, mas recebendo do Pai uma promessa que agora concerne ao seu corpo. Por isso, irmão, no livro de Atos é tão fundamental esse nosso entendimento, que no livro de Atos o que está sendo retratado em 28 capítulos? Nada mais, nada menos que Cristo Jesus glorificado é o cabeça de um corpo terreno que é a igreja. E quando esse corpo faz movimentos de acordo com o cabeça. Onde esse corpo está, esse cabeça está. O que esse corpo fala são palavras do cabeça. O que esse corpo faz são obras do cabeça. Os irmãos percebem isso? Então, quando Pedro fala aqui no capítulo 2, olha, versículo 22, que nós já compartilhamos, que Jesus Nazareno, um varão aprovado, né, ungido por Deus, dentro do contexto que estamos compartilhando, com milagres, com prodígios, com sinais, que o próprio Deus realizou por intermédio dele. Esse é um pessoal singular, é o homem Cristo Jesus. Agora, quando nós olhamos no capítulo 2:33, agora é um homem plural, é um homem plural. É um homem que tem Cristo Jesus como o cabeça exaltado e todos nós como seus membros. Esse é o ensino que Paulo tão maravilhosamente discorre nas suas epístolas, não é? Vós sois membros de Cristo. Lembra de Paulo falando, 1 Coríntios 6? Como que eu tomaria os membros de Cristo e os tornaria membros de uma meretriz, por exemplo, dentro da citação de 1 Coríntios 6? Não sabeis que vós sois santuário de Deus e o santuário de Deus é sagrado? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, não é? Por causa da visão clara que Paulo tinha, que agora há um novo homem de uma nova criação. Quando que esse novo homem da nova criação foi criado? Quando o Senhor Jesus ressuscitou. Por isso o livro de Hebreus capítulo 2 diz que dessa posição exaltada ele está conduzindo muitos filhos à glória. Esse é o conteúdo do versículo 33 do capítulo 2. Exaltado, pois, à destra de Deus. Isso é Ele, somente Ele está exaltado. Nós não estamos. Seu corpo não está exaltado. Só o cabeça está exaltado. Nenhum membro está exaltado, não é? Mas o que aconteceu com essa exaltação desse cabeça? Salmo 133. Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito, óleo sobre a cabeça, e derramou isso que vedes e ouvis. Então, irmãos, se nós não alcançamos da parte do Senhor, pela sua graça, misericórdia e fidelidade para conosco, sua igreja, uma visão espiritual a respeito desse assunto, nós estamos perdendo tempo com o livro de Atos. Vamos perder muito tempo, porque nós não estaríamos vendo o que é essencial. Quem que é você? Você é um crente? Quem que é você? Você é um membro da igreja? Quem que é você? Você é um membro de Cristo. E o nosso cabeça já está lá, entronizado. Qual a nossa responsabilidade como igreja? Vivermos de tal forma que esse cabeça seja magnificado. Vivermos de tal forma que esse cabeça seja expressado. Vivermos de tal forma que quem toque nesse corpo, toque nesse cabeça. Quem sinta esse corpo, sinta esse cabeça. Quem veja esse corpo, veja esse cabeça. É isso que acontece no livro de Atos. Mas então, é claro, para que isso aconteça, o assunto não pode começar do corpo para a cabeça. Para que isso aconteça, o assunto tem que começar do cabeça para o corpo. Então, no capítulo 2, verso 33, exaltado, pois, à destra de Deus. É aí que tudo começa. Irmão, você vê a seriedade disso? Você vê que a religião é diabólica, é demoníaca. Você vê a perda de tempo de grande parte do cristianismo dos nossos dias, por falta de entendimento de quem nós somos. Simples entendimento. Você não é um frequentador de igreja. Você não é simplesmente um membro do corpo em si. Você é sim um membro do corpo de Cristo, graças a Deus. Mas por isso mesmo você é um membro de Cristo. Como Paulo fala lá, 1 Coríntios 12. Membro de Cristo, no capítulo 6 também, né?
Então cuidado como você compreende cabeça e corpo, porque não há como você separar esses dois. Cristo é Cristo, a igreja é a igreja. Sim, você não pode misturar um com o outro. Cristo não se tornou a igreja, e a igreja não vai se tornar Cristo. Mas Cristo está unido com a igreja de uma forma tão vital, tão orgânica, tão sensível, tão particular, que esse corpo não tem realidade espiritual e não tem significado se não conhece a cabeça e não vive debaixo das ordens da cabeça. Tão simples. Então, se a nossa vida não é governada por esse fato, não temos realidade espiritual. De Atos 2:33. Podemos ter profissão de fé, mas não temos realidade espiritual. Os irmãos querem ver? Abre 1 Pedro capítulo 3, olha o verso 15. 1 Pedro 3,15. Esse versículo diz assim: antes, santificai. Esse é um imperativo para mim e para você. É uma responsabilidade nossa. Antes, santificai, separai a Cristo como o quê? Senhor em vossos corações. Agora ficou claro, né? Não é uma profissão de fé, é uma realidade espiritual. Santificai a Cristo como o Senhor dos vossos corações, estando sempre preparados. A isso será muito natural. Estaremos sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em nós. Irmão, isso é vida cristã. Então cuidado, não se iluda, examine a você mesmo, veja se você não é um religioso, veja se você não é um frequentador de igreja, veja se você não é um enganado, veja se você não está simplesmente absorvendo um título de crente, de cristão, seja lá o que for, mas se você conhece o cabeça exaltado, se você sabe que Deus o fez Senhor e Cristo, e se você tem procurado conhecê-lo passo a passo, mais intimamente, e mais uma pedra de toque importante, veja se você está desejando obedecê-lo, porque quem não conhece a Cristo não deseja obedecê-lo, mas quem conhece a Cristo deseja obedecê-lo. Então, se Ele dá uma ordem para você, obedeça. Se Ele pede alguma coisa de você, entregue. Se Ele tem falado ao teu coração, à tua consciência, conduzindo você a arrependimento, confesse teu pecado. Se Ele tem tratado a tua vida, teu estilo de vida, tua maneira de ser, de falar, de agir, obedeça. Porque se você não obedecer, você vai permanecer uma criança por toda a tua vida, e o testemunho do Senhor não será visto de você, e consequentemente isso afetará o testemunho do corpo, porque o nosso Deus foi plenamente testemunhado na vida do homem Jesus. Agora qual é a intenção dele? Ser plenamente testemunhado na vida do corpo de Jesus, que é a igreja. Então o Senhor hoje não está olhando para a pessoa sua ou para a pessoa minha. O Senhor hoje está olhando para um corpo, muitos filhos aos quais Ele quer conduzir a glória. Porque pela igreja, não por 1, 2, 3, 4, 5 indivíduos, e não 1, 2, 3, 4 ministérios, apóstolos, profetas, mestres, seja lá quem for, mas pela igreja e não pelos ministérios, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Efésios 3:10. De principados e potestades nos lugares celestiais. Os irmãos estão vendo onde que é o nosso lugar? Onde que nós nos encaixamos aí? Esse é o propósito de Deus para a igreja. Ele não vai fazer isso através de 1, 2 ou 3 ou 4 ou 100 homens. Ele vai fazer isso através de um corpo de irmãos e irmãs, membros de Cristo, que conhecem seu cabeça. Irmão, eu podia ir embora, parar aqui. Eu já liberei meu encargo. O que o Senhor está querendo para nós nesses dias é a realidade espiritual disto. O que o Senhor está querendo para nós nesses dias é que o nosso culto tenha essa realidade espiritual. É que nós saibamos ser pessoas que vêm aqui para escutar. Não é para escutar o pregador ou o testemunho de qualquer irmão, muito menos música. Nós viemos aqui para ouvir Deus, para ouvir o Senhor Jesus, para vermos seus movimentos entre nós, porque Ele nos prometeu isso. Ele disse: eu habitarei e eu andarei entre eles. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo, e ninguém precisará ensinar esse povo, porque todos me conhecerão, desde o maior deles até o menor. Todos me conhecerão. Ele garantiu para nós conhecimento interior. Então não fica olhando para ninguém. O Senhor garantiu para você.
Ore ao Espírito Santo, pedindo a Ele que rasgue o véu do seu entendimento, para que você veja o cabeça exaltado. Quanto mais irmãos e irmãs estiverem fazendo isso, no caso específico aqui do nosso viver e conviver, e isso está incluído nossos cultos ou nossas reuniões, mais fresca, bonita e revigorante será essa realidade espiritual. Nós estaremos reunidos debaixo do cabeça, que é Cristo. O cabeça poderá passear e andar entre nós pelo seu Espírito. Ele vai tomar 10 minutos de compartilhamento da palavra e vai vivificar. Porque esse sermão aqui, de Atos 2, não levou mais de 10 minutos. Mas o resultado final foi tremendo. Então, irmão, quanto tempo nós podemos perder, não é? Deixando de levar nossas vidas a essa coerência. O Senhor Jesus é cabeça. Leve para a tua casa isso e ora sobre isso. Senhor Jesus é cabeça exaltado. Ele quer governar a sua vida em tudo, porque a nossa vida é má sem esse governo. Podemos viver uma boa religião e andar pela boa carne e pela boa educação. Isso é miserável, medíocre, diante do que o Senhor tem para nós. Ele quer nos levar a viver debaixo do cabeça exaltado, nos reunir debaixo do cabeça exaltado. Nós vamos cantar cânticos para o cabeça exaltado. Nós vamos partir o pão focados no cabeça exaltado. Nós vamos realizar batismos vendo o cabeça exaltado. As pessoas que derem seu testemunho do batismo não vão estar preocupadas uma com as outras. Elas vão passar pelas águas do batismo, porque confessam que conheceram um cabeça exaltado das suas vidas. Foram unidos com Ele na sua morte, unidos na sua ressurreição. Então agora são uma nova criatura. Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, andemos nós em novidade de vida. Só aqueles que conhecem o cabeça exaltado assim andam, os outros tentam, mas só os que conhecem andam. O Senhor não nos chamou para tentarmos viver a vida cristã. O Senhor nos chamou para viver a vida cristã. O que é a vida cristã? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Um conhecimento pessoal desse cabeça exaltado. Os irmãos percebem o quanto isso faz diferença? E os irmãos percebem que quando nós olhamos lá para aqueles tempos que já compartilhei aqui, quando aquele tabernáculo estava sem a arca, por exemplo, lá nos tempos dos filisteus, lá de Samuel, quando em Ezequiel 44, aqueles sacerdotes estavam fazendo sacrifício, servindo a casa, e tinha toda a ordem ministerial, tinha porteiros, tinha tudo menos o essencial, a presença de Deus, porque os levitas tinham desonrado a Deus. Então o Senhor falou assim, eles vão continuar fazendo tudo certinho, servindo a casa, são porteiros, fazem isso, cada um no seu lugar, mas não se chegarão a mim, para me servir. Irmão, acho que não tem condenação maior do que essa. Nós nos reunirmos de alguma maneira, entendendo que é para Ele, fazendo as coisas de alguma maneira, entendendo que é por Ele, que é para Ele, mas na verdade Ele não está presente. Não se chegarão a mim. Essa foi a condenação que Ele deu em Ezequiel 44 para aqueles levitas. Então, irmãos, como eu me sinto feliz e, por outro lado, com um fardo no meu coração, nesse tempo que nós estamos vivendo como igreja juntos. Na minha visão, é um tempo privilegiado para nós. E também, na minha visão, é um tempo de muita responsabilidade, onde a nossa primeira função, nesse novo tempo que o Senhor tem nos dado, começa aqui, ó. Assim como a unção lá dos sacerdotes do Velho Testamento, através daquele carneiro da consagração de Levítico capítulo 8. Aquele era um animalzinho próprio para falar de consagração, oferecido para Deus. Ele era morto, o sangue dele era tirado e era passado na orelha do sacerdote, em primeiro lugar. Na ponta da orelha direita. Por quê? Significa que nosso ouvido precisa ter um aspecto de morte e um de ressurreição. O sangue fala disso, o sangue do animal. Nosso ouvido está morto para qualquer outra voz. Voz de homem, voz de mundo, apelos, chamados. Nosso ouvido está morto. Mas por outro lado, nosso ouvido está vivo. Porque aquele sangue fala tanto de morte quanto de vida. Porque um pouco dele era passado na orelha. E sabe o que era feito do resto no final? Derramado no altar. E quando ele era derramado no altar, ele era queimado, então ele era aspirado por Deus. Isso fala de ressurreição. Consagração sempre tem os dois aspectos, o lado da morte e o lado da ressurreição. Então o Senhor chama em primeiro lugar nosso ouvido para experimentar a morte para todas as outras vozes e ressurreição para a voz dele. O Senhor chama a nossa mão, que fala das nossas obras, né? Depois do sangue ser passado na orelha, era passado na palma da mão direita. Mão fala de obras, o que fazemos.
Tudo que fazemos tem que passar pela morte. E tudo que fazemos tem que ser levantado em ressurreição. Então o Senhor precisa aprovar todas as nossas obras. Tudo que fazemos. E depois ia para o pé. O sangue do animal era passado no polegar, ou melhor, não era na palma da mão, era no polegar da mão direita. E depois no polegar do pé direito. Então, pé fala de caminhos, como andamos. Mesma coisa. Nossos caminhos precisam experimentar morte e nossos caminhos precisam experimentar ressurreição. Irmãos, isso só será realidade espiritual quanto mais nós estivermos vendo espiritualmente. Não é entendendo com a cabeça só, não. É vendo no nosso espírito. É uma ministração espiritual. É o Espírito de Deus quem nos revela isso. Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, para que a nossa vida vá sendo conectada de forma cada vez mais íntima a esse cabeça exaltado no trono e possa então refletir no ouvido primeiro, sensíveis ao seu falar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, não seguem a voz dos estranhos. Começa aí a consagração. Então isso vai regular tudo o que fazemos. Isso vai regular todos os caminhos nos quais nós andamos. Isso é realidade espiritual. A respeito do capítulo 2, verso 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Salmo, então, 133, ilustra essa passagem aqui de forma tão linda, aquele óleo na cabeça, né? Na próxima reunião, eu quero compartilhar com os irmãos alguns detalhes fundamentais sobre essa palavra exaltado. Nós vamos ler o livro de Hebreus e nós vamos compartilhar Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 10, para focarmos ilustrativamente, usando a palavra de Deus mesmo, essa expressão exaltado. Como eu disse para os irmãos, nós não sabemos, e nem isso é importante para nós, se foi Lucas quem escreveu Hebreus, mas nós sabemos que a mensagem do livro de Hebreus, ela é altamente elucidativa com relação ao capítulo 2 do livro de Atos. Então, com a ajuda do Senhor, na próxima reunião nós iremos fazer isso. Para concluir hoje, eu queria apenas lembrar os irmãos dessas duas outras ênfases de Pedro quando conclui sua mensagem, porque nós não iremos então retornar nelas, nós vamos ficar com a questão da exaltação na próxima reunião. Mas então aí conclui, como sexto item, Pedro diz que esse exaltado recebeu algo não para si, guarde isso, porque para si ele já recebeu lá no Rio Jordão, lá no batismo. Agora ele exaltado, ressurreto, exaltado, ele recebe algo não para si, mas ele recebe algo para o corpo. Que algo é esse? Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os que estão longe, para quantos o Senhor chamar. Não foi o que Pedro falou depois? O dom do Espírito Santo, né? Então ele diz, recebe, e imediatamente depois, no verso 33, ele diz, derrama. Que coisa mais maravilhosa. Irmãos, sabe que isso nos torna muito, muito responsáveis? Porque nós não poderemos, diante daquele dia, diante do tribunal de Cristo, naquele dia, e falarmos assim para o Senhor, eu não sabia, eu não podia. Nós só vamos poder dizer, eu não queria. É só o que vamos poder falar. Mas que o Senhor desperte no nosso coração o desejo real, desejo de conhecê-lo. Em primeiro lugar, que essa confissão seja uma realidade para nós. Senhor, Tu és meu cabeça. Por que eu e você podemos dizer meu cabeça? Porque nós somos parte do corpo. Se você reconhece que você é um dedo indicador aí nesse corpo, amém? Você não precisa estar ligado aqui na cabeça para você dizer que a cabeça é a cabeça desse dedo. A cabeça é a cabeça desse dedo, porque esse dedo está ligado no corpo, esse corpo está ligado na cabeça. A cabeça é a cabeça de todo o corpo, membro a membro. Então busque essa realidade espiritual diante do teu Senhor. Isso vai governar teu ouvido, tuas mãos, teus pés, maravilhosamente. Aliás, não há nada que possa governar nossa vida, nossa visão, senão essa contemplação do Cordeiro exaltado no trono. O Senhor nos ajude a vermos com clareza essa verdade. Amém. Vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti que rasgue o véu dos nossos corações. Faze resplandecer o Teu rosto sobre nós e seremos salvos. Muito obrigado, porque o Senhor foi quem disse: de trevas resplandecerá luz. E o Senhor mesmo resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. Ó Deus, Espírito Santo, descortina a face do Senhor Jesus para os nossos olhos. Nós queremos ser contempladores Teus. Nossa vida é vã sem a Tua contemplação. Perda de tempo, mediocridade. Abre os nossos olhos, Senhor. Eleva os nossos olhos, Senhor. Tira toda ilusão das nossas vidas, Senhor. Toda mornidão, toda distração. Ó Senhor, foca o nosso coração em Ti. Nós somos Teus, Tu nos amaste, Tu te entregaste por nós. Tu és o nosso cabeça exaltado. Mostra-te a nós, Senhor. Faze resplandecer o Teu rosto. Pedimos, Senhor, pelo ministério do Teu Espírito nas nossas vidas, descortinando a nós, nosso glorioso Salvador. Pedimos o ministério do Teu Espírito, falando aos nossos ouvidos interiores. Pedimos a provisão do Teu Espírito, regulando as nossas obras. Pedimos a provisão do Teu Espírito, governando os nossos caminhos, para que a nossa vida seja um bom perfume exalado nessa cidade, fragrância de Cristo, que outros possam ver em nós a Tua doce presença. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nós nos arrependemos diante de Ti como igreja dos nossos maus caminhos, de nossas distrações. Converte nosso coração de todo para Ti, Senhor. Nós desejamos ser um povo cheio da Tua vitalidade, Senhor, cheio de Ti. Renova-nos, refresca-nos, reaviva-nos, desperta-nos. Muito, muito obrigado, porque o Senhor é quem é. Muito obrigado pela Tua tão grande salvação. Prossegue, Senhor, nos cativando. Cativa-nos, Senhor, inteiramente. Queremos correr após Ti. Nós Te oferecemos mais uma vez nossos corações, nosso ser, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer uma palavra alcançada.